Meninos, agora a gente vai finalizar as noções básicas de notação científica. O que você está compreendendo aqui? Você está compreendendo a noção básica de notação científica, a base 10. Tá vendo que só está aumentando a quantidade de zeros? Quando isso acontece, aumentando a quantidade de zeros para a minha direita, o expoente vai ser positivo e ele sempre vai ser aumentando. Aqui, professora, a base 10. Todos vão ser base 10. Notação científica é a base 10. Então, eu vou colocar o 10 em todos para vocês compreenderem. O que significa agora a gente aprender o expoente? Quando tem zero, ele tem um expoente. Quando não tem, o expoente é qual? É zero. Não tem ele, né? Então, a gente coloca aqui, ó. Tem zero? Não. Então, o expoente aqui é zero. Tem zero? Quantos? 1. Então, o expoente aqui é 1. E assim por diante. Quantos zeros? 2. Quantos zeros? 3. Quantos zeros? 4. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ok? Meninos, o que eu quero que vocês tentem entender que é a diferença quando os zeros são para direita e aqui os zeros são o contrário, para a esquerda. Quando os zeros são para direita, o expoente sempre vai ser positivo. Quando os zeros for para a esquerda, o expoente vai ser negativo. E conta a quantidade de zeros da mesma forma, tá bom? Então, aqui sempre vai ser base 10. A base 10, meninos, é porque sempre é 1, ó. Tá sendo 1 em todos. Se for outro número, tem que colocar o número que aparece, tá bom? Quantos zeros que tem aqui? Não é 1? Então, o expoente vai ser menos 1. Por quê? Porque é número com vírgula. E os zeros estão para a esquerda. Aqui são 2. Então, menos 2. Quantos? 4. Então, menos 4. Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, menos 7. Certinho? Meninos, então vamos lá? Nós vimos aí notação científica na base 10, né? Quando era só com 1. Agora nós vamos ver com outros números. O que vocês têm que levar em consideração? O expoente, tá? E se o número tiver com vírgula, a quantidade de casas depois da vírgula, quantidade de números depois da vírgula. Então vamos lá. Nesse caso aqui, ó. Então vamos lá. Nesse caso aqui, ó, eu tenho que colocar quantos zeros? 6. Só que eu já tenho um número depois da vírgula, não é isso? Então, se eu tenho um número depois da vírgula, eu desconsidero um zero. Então, em vez de eu colocar 6, eu vou colocar quanto? 5. Então, 1, 2 e coloca os 5 zeros. Então, nesse caso, virou 1.200.000. O próximo tem quanto? 7. Só que eu tenho quantos números depois da vírgula? 2. Então, em vez de ser 7, eu desconsidero 2. Então, 7 tira 2, vira quanto? 5. Então, vai ser 2, 3, 4 e coloca os 5 zeros, ok? De 3 em 3, 23.400.000. O próximo, aqui é menos 7. Tem número depois da vírgula? Não. Então, eu desconsidero nada. Eu tenho que colocar esse 7. Só que é negativo. Então, são os 7 zeros antes do número que está aqui. O número não é 5? Então, eu começo pelos zeros, tá? Primeiro, certo? Então, eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Sobrou que número? O 5, que tá aqui ainda. Vem cá e coloco o 5. Professor, esse número aqui é com vírgula? É. Aonde você coloca a vírgula? Sempre no último número, entre o primeiro e o segundo, na verdade, né? Então, vem aqui e coloca, ó, 7. O próximo é menos 5. Tem vírgula depois, tem número depois da vírgula? Tem. Quantos? 2. Então, do 5, eu desconsidero 2. Então, vira quanto? 3. Então, eu tenho que colocar esse 3.
Como é negativo, eu já começo por ele. Então, 3 zeros. 1, 2, 3. E agora, o que eu coloco? O número que sobrou. 4, 2, 5. 4, 2, 5. Onde é que eu coloco a vírgula? Sempre entre o primeiro e o segundo. Então, é aqui, ó. Certinho? Meninos, continuando. Primeira coisa, olhar o expoente. O expoente é negativo, então comece pelos zeros. Eu tenho que olhar se o número tem vírgula nele. Tem. Quantas casas depois da vírgula? 2. O 5 e o 8. Então, dos 8 zeros que eu deveria acrescentar, eu vou acrescentar quantos? 8. Tira 2, vira 6. Então, eu começo por eles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois, coloco o número que está aqui, sem a vírgula. Então, é 1, 5, 8. 1, 5, 8. Onde é que eu ponho minha vírgula? Entre o primeiro e o segundo. Próximo, o 5 é positivo. Então, eu não começo pelos zeros, eu começo pelo número que está. Que número que é? 7,80. Tem 2 números depois da vírgula. Eu desconsidero. Em vez de ser 5, tira 2. Vira 3. Então, como o número é positivo, o expoente, eu começo pelo número que está embaixo. Então, 7, 8, 0. Eu tenho que acrescentar quantos zeros? 3. Nesse caso, o número não tem vírgula. Próximo, expoente negativo. Então, eu começo pelos zeros. Eu tenho número com vírgula? Tem. Quantos números depois da vírgula? 1. Então, em vez de ser 3 zeros, vai ser quantos? 3 tira 1, sobra 2. Então, eu começo por ele. Então, vai ser 0, 0. 2 zeros. Qual que é o número que sobra? 83. Nesse caso, tem vírgula. Onde é que eu coloco a vírgula? Entre o primeiro e o segundo. Próximo. O expoente é positivo. Então, eu não começo pelos zeros. Eu olho o número. O número é 2. O 2 não tem vírgula. Então, não desconsidero nenhum zero lá em cima. Eu acrescento os 3 zeros mesmo. Então, não é 3? Então, 1, 2, 3. Então, é isso aí, meninos. Notação científica, com número com vírgula, com expoente positivo e o expoente negativo. Finalizamos a revisão de notação científica e potenciação, tá bom?